A graça e a paz, irmãos. Muito boa noite. Hoje, dia 31 de março de 2020, eu acredito que nós teremos um tempo agradável juntos, então eu peço para que você tenha um pouquinho de paciência comigo do lado aí, mas eu tenho certeza que a palavra que Deus colocou no meu coração vai ser ministrada, vai falar com você essa noite, tá certo? Eu quero iniciar esse tempo orando a Deus, pedindo para que Deus te dê entendimento, pedindo para que Deus abra o seu entendimento, os seus ouvidos espirituais para escutar aquilo que Ele tem para falar com você essa noite. Então curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar a Tua bênção sobre esse tempo. Eu oro, Senhor, para que todas as pessoas que estiverem me ouvindo agora, que elas possam ser tremendamente edificadas. Eu oro, a Deus, para que essa mensagem alcance os corações perdidos. Eu oro, Senhor, para que essa mensagem alcance aquele coração que está aflito, aquele coração que está entristecido, aquele coração, Senhor, que está sofrendo algumas turbulências, ó Pai, no nome de Jesus. Eu declaro o Teu favor sobre esse tempo, declaro a Tua graça, declaro, meu Deus, os corações abertos para receberem a Tua palavra. Deus, a Tua palavra por si só pode fazer qualquer coisa. A Tua palavra pode curar enfermidades. A Tua palavra, Senhor, pode curar doenças emocionais. A Tua palavra, meu Deus, pode transformar vidas. E eu não confio na minha sabedoria humana, mas eu confio na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra vai ser ministrada essa noite, Senhor. E eu oro para que ela alcance cada vida, cada coração, para que ela alcance cada pessoa, para que ela vá aonde ninguém pode ir, para que ela toque aonde nada pode tocar, ó Pai, no nome de Jesus. Eu declaro o Teu favor sobre esse tempo. Declaro a Tua bênção sobre cada família representada. Declaro o Teu favor, Senhor, sobre cada pessoa, sobre cada lar que nesse momento está me ouvindo, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. A mensagem de hoje, o tema da mensagem é o que me pode dar esperança. Amém? E eu quero ler um texto com você que está lá no livro de Reis. Então abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19 de Reis. Quero falar algumas coisas com você a respeito de uma história de um profeta, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. E nós vamos ter algumas lições de vida através da vida desse profeta. Então, 1 Reis 19, verso 1 diz assim: Ora, Acabe fez a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matar a espada aos profetas. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e a outro tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Verso número 5. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu-lhe: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Verso de número 11. Disse-lhe Deus: Vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio outra voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada.
só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Verso 15. Disse-lhe o Senhor, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 17. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Amém? Só até aqui. Por quê? Porque eu vou contar para você o que está acontecendo aqui no capítulo 18, para a gente entender o texto. O que está acontecendo? No capítulo 18, Elias, ele desafia alguns profetas de Baal, ele lança um desafio. E a palavra descreve no capítulo 18 que, qual era a base do desafio? A base do desafio era que Elias reuniu os profetas de Baal e falou, olha, vamos fazer um sacrifício. E vocês que professam fé em Baal, vocês que creem em Baal, vocês que adoram a Baal, vocês irão clamar a Baal e eu irei clamar ao Deus de Israel. E a Bíblia relata no capítulo 18 que no fim desse combate que Elias promove, no fim dessa discussão que Elias está tendo com os profetas de Baal, o que acontece? Os profetas de Baal ficaram clamando a Baal, e Baal não veio, não consumiu aquele holocausto. Mas a Bíblia descreve que quando Elias, o profeta de Deus, ele clama a Deus, a palavra diz que Deus vem com fogo dos céus e consome aquele holocausto. Depois de acontecido isso, Elias manda matar todos os profetas de Baal. Irmãos, quantos profetas de Baal tinha ali, nessa discussão com Elias, nesse entrave com Elias? 450 homens. Então Elias está vindo de uma vitória, que ele está lutando sozinho, se posicionando em fé sozinho, contra 450 profetas, homens que creem em outro Deus. E sobre essa batalha pessoal de Elias ali, ele vence a batalha. Por quê? Porque os profetas de Baal ficam clamando e clamando por horas, e Baal não responde. Mas quando Elias clama a Deus, então Deus vem e consome aquele holocausto, respondendo à oração de Elias. E ali Elias manda matar os profetas de Baal. Naquele dia, irmãos, morreram 450 profetas de Baal. Então, Elias está vindo de uma vitória sobre 450 homens. E aí eu vou começar a minha mensagem. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós, homens e mulheres, nós tendenciamos a nos esquecer das coisas facilmente. Irmãos, é fácil a gente esquecer quando a gente recebe uma bênção, quando a gente recebe um favor de Deus, quando Deus nos alcança de alguma maneira, quando Deus salva algum dos nossos, quando Deus abre uma porta de emprego. No ato que alguma bênção nos acontece, nós agradecemos a Deus, nós nos expusemos, nós ficamos inteiramente agradecidos. E talvez essa gratidão fique por dias na nossa vida. Mas, num período curto de tempo, é comum que eu e você venhamos nos esquecer do que Ele tem feito. É comum que eu e você esqueçamos do que Deus tem feito. E aí é onde é o tema central da minha mensagem. Por quê? Porque nós temos memória curta. Nós estamos acostumados a nos esquecer das benevolências que o Senhor tem feito para conosco. Irmãos, o contexto do capítulo 18 e capítulo 19, no capítulo 18, Elias está vencendo 450 homens. No capítulo 19, Elias agora vai fugir por conta de uma notícia ruim. Olha que tremendo, olha que contraste. O profeta de Deus, ele se levanta diante de Deus para combater 450 homens que estão profanando fé por um Deus que não pode nada. Mas no capítulo 19, a palavra diz no verso 2 que uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, ela manda uma notícia. A palavra diz que, no verso 1, diz que Acabe chega para Jezabel e fala, olha, Elias acabou de mandar matar os 450 profetas de Baal. Essa mulher, quando ouve isso, ela retruca para o seu esposo e fala, pois bem, pois diga a Elias que hoje mesmo eu vou fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal. Irmãos, uma notícia terrível chega até os ouvidos de Elias. Uma notícia que tira a paz de Elias, uma notícia que tira toda a vitória que ele tinha acabado de passar, todo o êxito da vitória que ele tinha acabado de passar. O que é interessante? Irmãos, o profeta se posiciona mediante a 450 homens com fé, com esperança, com gratidão, com convicção no Deus que ele crê. Mas agora chega uma notícia ruim, agora chega uma notícia de desaforo, agora chega uma notícia de afronta.
E por conta da notícia de afronta, Elias, ele foge. A palavra diz que Elias foi para o deserto. Fugiu por quê? Porque ficou com medo. Nos nossos dias atuais, o que tem acontecido com o nosso povo, irmãos? A mesma coisa que aconteceu com o profeta. Nós vivemos anos dentro da igreja, anos vivendo a bondade do Senhor, anos experimentando o quanto o Senhor é bom conosco, anos experimentando maravilhas e bondade do Senhor nas nossas casas, nas nossas células, aqui na igreja. E agora, num período curto de 3 meses, nós estamos ouvindo todos os dias uma notícia ruim. E o que nós fazemos? Nós nos esquecemos de tudo que nós temos de bom. Nós estamos nos esquecendo de tudo o quanto o nosso Deus fez de bom para cada um de nós, irmãos. É o mesmo contexto. Nós vivemos experiências tremendas com Deus. Vencemos inimigos gigantescos. Muitos venceram depressão. Alguns venceram ansiedade. Alguns venceram o desemprego que assolou o país durante esses últimos anos. Irmãos, nós vencemos muitas coisas até aqui. Nós não chegamos aqui à toa. A história da igreja não é uma história qualquer. A história do evangelho não é uma história qualquer. Se você notar a história do povo de Deus, desde Israel, lá em Jacó, até hoje, não é uma história fácil. Não tem facilidade dentro do propósito de Deus para a vida humana. Irmãos, o povo de Deus estava escravo no Egito. Está escravo, está vivendo uma vida escravizada. E agora Deus levanta um libertador. Deus levanta um homem para tirar o povo daquela escravidão. Deus tirou o povo da escravidão? Claro que tirou. Mas qual foi a facilidade? Não teve facilidade, irmãos. Eles saíram da escravidão, entraram no deserto. Passaram dificuldades extremas no deserto. Passaram lutas. No deserto que eles passaram, eles ficaram um período de 40 anos por conta que não entenderam o propósito de Deus. Por conta que murmuraram mediante a situação difícil. Deixa eu falar algo para você. Nós estamos vivendo uma situação de caos, dificuldade no nosso país, no mundo. Mas se nós não usarmos essa situação para glorificar a Deus, nós ficaremos nela tempo indeterminado. O que o povo fez? O povo tinha um período para passar pelo deserto. O plano de Deus era que o povo cruzasse o deserto até Canaã. O período, alguns historiadores dizem que é um período de 15 a 20 dias. Irmãos, o que levou o povo a ficar 40 anos rodeando um deserto? Dentro de um deserto, dentro de uma luta? A murmuração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos sendo assolados por uma doença terrível, por um vírus maligno, por uma palavra terrível nos nossos meios de comunicação. Mas se nós não usarmos esse tempo para glorificar o nome do Senhor e para compreender o que Ele quer falar conosco nesse tempo, nós ficaremos tempo indeterminado nisso. Se nós começarmos a murmurar, se nós começarmos a duvidar, se nós começarmos a desconfiar da grandeza do nosso Deus, nós ficaremos dentro disso tempo indeterminado. Deixa eu dizer algo para você. Esse período de pandemia vai passar. O vírus tem tempo de começar e tempo de ser finalizado. Mas se você não cuidar da sua cabeça, não cuidar da sua mente, não cuidar das suas emoções, talvez você nunca mais saia dessa crise. Talvez você nunca mais saia dessa palavra terrível que os meios de comunicação estão tentando liberar sobre a sua vida. Então deixa eu dizer algo para você. Eu venho aqui hoje trazer uma boa notícia para você. Eu venho trazer uma mensagem de alegria, eu venho trazer uma mensagem de esperança. Por quê? Porque é a esperança que o Senhor tem para mim e para você. Amém? E eu queria discorrer o texto, por quê? Porque é interessante que dentro do texto, a primeira coisa que Elias faz, a primeira coisa que o homem faz quando recebe uma ameaça, é fugir, é se ausentar, é ficar amedrontado. Irmãos, o poder da notícia ruim, a notícia que traz ameaça, o que ela faz conosco? Ela nos intimida. Ela nos atemoriza, ela gera temor dentro de nós, ela gera medo, ela gera constrangimento. Por que quando nós estamos com medo nós não vencemos o inimigo? Porque nós não temos força. O medo, ele nos deixa totalmente incapaz de lutar mediante a dificuldade ou a limitação. O medo, ele nos deixa totalmente ineficazes mediante a luta que está à nossa frente. E é por isso que é uma estratégia do diabo lançar notícia ruim, irmãos. É uma estratégia maligna lançar uma notícia ruim. Lá em casa nós estamos adotando um método de não ligar a televisão. Na primeira e segunda semana de noticiário sobre esse vírus, eu notei que por pouca coisa, eu e a Vanessa em casa estávamos discordando um do outro. Por pouca coisa, parece que os ânimos estavam aflorados. E eu comecei a perceber que aquele clima de medo, aquele clima de tensão, aquele clima de descoberta por conta do vírus estava afetando a nossa vida emocional, estava afetando a nossa vida conjugal. Então o que eu fiz? Vamos desligar a televisão.
Vamos desligar a televisão e agora ficar lá ligado no Netflix para a gente assistir um filme quando a gente quer. Mas a nossa televisão está desligada. Nós não estamos vendo os noticiários. Sabe por quê? Porque eu não preciso ficar ouvindo notícia ruim. Eu não preciso ficar ouvindo notícia que me traz medo, que me traz angústia, que tenta me intimidar, que tenta me amedrontar. Essa não é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você estiver acompanhando as redes sociais aí, o ministro da Saúde essa semana lançou uma mensagem. Ele falou sobre como está, sobre o que o governo está fazendo, as medidas que o governo está tomando para poder lutar contra o vírus. E na sua fala, ele usou uma palavra: desliguem um pouco a televisão. Desliguem um pouco a televisão. A televisão tem sido muito nociva para a nação. Meus irmãos, deixa eu replicar a palavra do ministro para você. Desligue um pouco a sua televisão. A televisão, nesse tempo que nós estamos passando, ela tem sido uma Jezabel na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque ela tem lançado uma notícia ruim. Ela tem lançado uma notícia de ameaça. Ela tem lançado uma notícia que tem atemorizado os nossos corações. Então não dê ouvidos para Jezabel. Esse é o primeiro ponto, dentro do texto que eu estou falando para você. Por que Elias foge? Por que Elias foge, caminha um caminho de deserto, depois lá na frente ele vai ficar dentro da caverna? Porque ele está com medo de uma notícia ruim vinda de Jezabel. Então desliga a sua televisão. Não perca tempo vendo noticiários. Se você é uma pessoa que quer ficar antenada, ouça a notícia de manhã e ouça à noite. Não fique o dia todo ouvindo notícias a respeito, irmãos. Cada um tem um posicionamento, cada um tem uma forma de pensar, cada um enxerga a situação de um jeito. Tá certo? Mas tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado com aquilo que você replica no seu WhatsApp, por favor. Eu vi vídeos esses últimos dias aí de gente filmando pessoas que estavam agonizando. Pessoas que estavam com vírus e passando dificuldade, a pessoa filmava e postava. E isso triplicou para muita gente aí. Deixa eu falar algo para você. Se você receber um vídeo desse, não passe para ninguém. Delete ele na hora. Esse vídeo, ele vai tirar de você toda a esperança que você tem em Deus. Esse vídeo, ele vai mostrar esse vírus como um grande inimigo, como um gigante que ele não é. Amém? Então, feche seus ouvidos para ouvir notícia ruim, no nome de Jesus. Deixa eu falar outra coisa para você. O porquê que Deus chama Elias. Você percebe que, às vezes que o anjo toca em Elias e fala com Elias, Deus faz uma pergunta para Elias. Primeiro o anjo fala para ele: come e bebe, porque o caminho que você tem é um caminho longo. Mas quando Deus vai falar com Elias, sabe o que Deus fala para Elias? Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Elias, o que você está fazendo escondido? Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não pode estar dentro da caverna. A igreja do Senhor não pode estar escondida. Esse é um tempo em que a igreja tem que estar em movimento, em que a igreja tem que estar aberta, em que a igreja tem que estar alcançando as pessoas. Não é tempo de se esconder. A palavra de Deus para Elias foi: Elias, o que você está fazendo aí? Em outras palavras, o que Deus está falando para Elias, irmão? Deus está falando para Elias: Elias, eu não te ungi e eu não te chamei para ficar dentro de uma caverna. Irmãos, a igreja não foi chamada, a igreja não foi ungida para ficar reclusa dentro de uma caverna. Dentro da caverna nós não alcançamos ninguém. Dentro da caverna ninguém nos vê, ninguém nos enxerga. A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é: sai da caverna. Elias, sai da caverna. Igreja, vamos sair da caverna. Esse período de dificuldade que a nação está passando é um período onde a igreja tem que se posicionar. A igreja tem que se levantar em fé, em oração, em temor a Deus. E com uma notícia boa para a sociedade, irmãos. Essa é a função da igreja nesse período. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida nesse período de dificuldade que nós estamos passando. Deixa eu falar algo para você. Esperança. Olha o que significa a palavra esperança. Olha o poder da palavra esperança. Esperança vem do latim, que significa confiar em algo positivo. Confiar em algo positivo. O que é ter esperança? É confiar em algo positivo. Esperança é ter fé. Olha que interessante. A esperança, ela gera confiança e a confiança gera fé. Você está entendendo? Porque a estratégia de Satanás é tirar de mim e de você a confiança. É tirar de mim e de você a esperança. Você está entendendo? Porque a estratégia demoníaca, a estratégia maligna é lançar uma notícia ruim para que eu ouça essa notícia e para que eu fique desesperançado. Se ela arranca de mim a esperança, ela arranca a confiança. Se ela arranca de mim a esperança e a confiança, ela arranca a fé. Irmãos, nós não podemos perder a fé. Não é tempo de ficar
sem fé, de perder fé ou de diminuir na crença. Não, o tempo é de avançar, o tempo é de expectativa, é de continuar com o coração jubilando de esperança e de expectativa, crendo que o nosso Deus fará algo maravilhoso na nossa nação. Crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos e imaginamos. Irmãos, Ele pode fazer. Guarde seu coração, tenha esperança. A esperança vai gerar em você confiança e a confiança vai gerar fé. Irmãos, esse é um período da igreja romper em fé. Esse é um período da igreja crescer maciçamente, crendo, esperando e confiando nele. Amém? Eu quero ler um texto com você, abra sua Bíblia, em Lamentações, capítulo 3 de Lamentações, verso número 22.